Olá, meus amiguinhos, tudo bem com vocês? Mais uma vez chegamos na aula de história, chegamos continuando falando sobre a fundação de Roma e até ela se tornar uma república, né? Então, o conteúdo da aula passada, vocês viram sobre os povos que habitaram Roma, né? Os patrícios, os plebeus, os clientes, escravizados e tal, e tudo mais, né? Nós chegamos agora na página do livro de vocês, 34, onde fala assim, Roma, república, né? República, coisa pública, né? O res vem de república, de tornar a coisa pública, né? As pessoas têm uma maior participação. Durante a República Romana é o momento da história da antiguidade que Roma ela vai ampliar seus territórios às margens do mar Mediterrâneo, né? Tinha uma cidade que era uma pedra no sapato de Roma, que às vezes a incomodava, que era a cidade de Cartago, né? Que era um grande centro comercial. E Roma queria continuar expandindo, expandindo seus territórios. Então ela teria que vencer a cidade de Cartago, né? Então tem um conflito chamado Guerras Púnicas, que é entre Roma e a cidade de Cartago. Roma acaba vencendo e a república expande, aumenta ainda mais o seu território, né? Dessa cidadezinha para cá eles vão começar a habitar várias cidades próximos ao mar Mediterrâneo, né? Para vocês se situarem, Roma ela tem a fundação, a história aquela que eu contei do Remo, ela passa pela monarquia quem governa é um rei, ela passa pela república. Durante a República, a instituição mais importante, o chefe, vamos falar assim, bem claro, tete a tete com vocês, o líder deles era o Senado. E o Senado era composto por senadores. E esses senadores eram pessoas oriundas dos patrícios, os maiores detentores de terras, os grandes proprietários de pequenas fazendas, né? São os patrícios. E os patrícios compunham o Senado, tá? Vocês podem olhar lá na página 35, que tem um exemplo do que seria o Senado, né? Várias cadeirinhas, várias pessoas lá com aquela toga branca, barbudãos lá, velhinhos lá, participando das decisões que ocorriam dentro da República Romana, né? Optavam pela tomada de, vamos conquistar mais territórios? Eu acho que sim, eu acho que não, talvez sim, talvez não. Eles voltavam lá em roda da República, lá do Senado, né? Os senadores, então, são o Senado, durante a República, é a instituição mais importante. Não esqueçam disso, os senadores, tá? E eles são de que classe social? Eles são dos patrícios, ou seja, são os ricos, né? Muito bem. E o Senado era o responsável por organizar o exército. Na República, o exército é coordenado pelos senadores que trazem os plebeus para lutar no exército. De nada adianta ter um senado organizado se não ter um exército que funcione. De nada adianta conquistar, não irão conseguir conquistar novos territórios se não tem um bom exército. Então eles tratam logo de montar um ótimo exército, um exército romano caprichado. E aí vai surgir os mercenários. O que são mercenários, professor? O que seriam esses caras? Os mercenários, caros amigos, caros estudantes, são pessoas que Roma paga para lutar, tá? São pessoas fortes, são pessoas que dominam bem a espada, que andam a cavalo muito bem, que conhecem táticas militares de guerra e são contratados por Roma para fazerem parte do exército. Mas a maioria das pessoas do exército romano são pessoas oriundas da plebe, ou seja, são plebeus. Então, patrícios formam o Senado e os plebeus formam o exército. Esse mesmo exército que amplia o território romano, tá? Porém, tudo muito simples até então. Estamos na República Romana, o Senado é mais importante, os plebeus fazem parte do exército, está tudo indo tranquilamente bem em Roma, né? Até que os plebeus se cansam de obedecerem e acatar ordens dos senadores, dos patrícios, que eram os membros do Senado, e decidem ir embora de Roma. Não, se você não melhorar as nossas participações, nós queremos membros da plebe inseridos dentro do Senado. Nós também temos direito de participar das decisões. E os senadores, não, vocês são da plebe, nós somos herdeiros, somos filhos dos maiores proprietários de terra da Roma antiga, como vamos deixar alguns plebeus, meros plebeus, participarem do Senado? Como isso pode acontecer? E aí os plebeus começam a exigir uma maior participação. E aí os senadores ficaram de mãos atadas. Se eles dissessem não para os plebeus, quem queria lutar? Os senadores, velhos barbichos lutando em guerras? Não iria funcionar. Então, houve uma briga entre senadores e plebeus, né? Uma briga que eu digo de debate, né? E aí os senadores tiveram que dar o braço a torcer, ou seja, deixar alguns membros da plebe participarem do Senado. E aí, então, aumentou o número de pessoas no Senado. Então, temos algumas pessoas durante a República que eram de origem plebeia, ou seja, da plebe, participando do Senado romano, certo? Muito bem. Página 36, meus amigos. Respondam para mim lá a questão A, B, C e D, tá? E aí, leiam esse textinho ali. Conquistas territoriais, no momento que eles ampliam seus territórios. Por hoje era isso, tá bom?
República Romana, estamos na parte da República Romana. Já vamos chegar nos conflitos entre patrícios e plebeus. Os plebeus querem participar do Senado, é mais ou menos o que eu estava falando para vocês agora, certo? Um abraço.